A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou a pastora Yara Gomes. Nós estamos hoje com a leitura da sexta carta do apóstolo João às igrejas na Ásia Menor. Hoje nós vamos ler a carta endereçada à igreja em Filadélfia. Tá? E você, meu irmão e minha irmã, que tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, e diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos analisar aqui, né, cada passo, cada situação aqui que Deus enfatiza, né, com seus olhos divinos diante do que estava para acontecer a igreja de Filadélfia e o que acontecia, enfim. Vamos ver aqui. Nós vamos ver que o termo Filadélfia significa amor fraternal. Né? Nós temos aqui a história de como essa igreja teve este nome, e nós temos aqui a descrição desse histórico. Vamos lá. A situação geográfica de Filadélfia era que uma cidade-província da província romana da Ásia Menor, hoje a atual porção da Turquia asiática. No ano 150 a.C., Átilo II, Filadelfo, fundou no Vale Cógamo, no sopé do Monte Tímulo, mais ou menos 122 quilômetros de Esmirna, a cidade de Filadélfia, amor fraternal, em homenagem a seu irmão Eumenes II, que o precedeu no trono, a fim de assinalar a grande amizade que os ligava. Há um fato notável sobre essa igreja até em sua posição geográfica. Observemos o ponto seguinte. A estrada que dava para Éfeso ia para o leste, né, da igreja para Éfeso. Tinha uma concorrente, aquela que vindo do porto de Esmirna passava por Filadélfia. E através da Frígia dirigia-se para o grande planalto central. Filadélfia, se observarmos bem, ficava na rota da estrada do correio imperial que vinha de Roma e atravessava o porto de Troade, seguindo para Pérgamo, Sardes, Antioquia, capital da Psídia, depois de atravessar outras regiões que essa via alcançava a Antioquia, capital da Síria. E finalmente, costeando, alcançavam Jerusalém. Eis uma das razões por que o Senhor disse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Em todas as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor faz uma pequena apresentação de si mesmo e depois fala.
Na igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, né? O santo, Filho de Deus, que se identifica assim com a natureza do Pai, que é santo, no sentido tríplice. A seguir vem com aquele que é verdadeiro. Depois vem o Filho que é fiel e verdadeiro. Ele tem a chave de Davi que abre, presente, né? O verbo abrir está no presente. Né? E ninguém fecha, futuro. Né? E fecha, futuro, né? Para expressar a certeza da irrevogabilidade, né? Da sua autoridade, da sua palavra, né? Claro. E ninguém abre, ninguém mesmo. E aí ele continua, né? Com a sua palavra, a sua mensagem. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí aqui vamos fazer a análise disso, desse versículo, que é o 8. Uma porta aberta, literalmente falando, né? A porta aberta diante da igreja de Filadélfia aponta para uma posição geográfica na rota que ligava Jerusalém à capital do Império Romano. Profeticamente, porém, refere-se à era missionária da igreja que começou nos fins do século XVIII e que chega até nossos próprios dias. John Gill escreveu pouco antes do começo dessa era, considerando a sua própria época como a era da igreja de Sardes. Predisse ele que a era da igreja de Filadélfia seria a era da igreja de Filadélfia seria uma espécie de reino espiritual de Cristo com a renovação do amor e do evangelismo. Por isso, conjecturou ele, essa porta aberta talvez ofereça uma oportunidade incomum para a pregação do evangelho, uma grande liberdade de seus pregadores e grande atenção por parte dos ouvintes cujos corações serão abertos para observar, receber e abraçar ao evangelho, além de grande colheita de almas para Cristo e suas igrejas. Ou seja, Deus aqui estava, né, abrindo os olhos, né, daquele anjo da igreja de Filadélfia, que um futuro promissor para aquela igreja que guardou a palavra dele, mesmo se sentindo fraca diante de tantas tribulações, diante de tantas lutas, de tantas perseguições. Ela se sentiu fraca, mas a fortaleza dela, ela buscava ao Senhor, ela guardava a palavra, ela não negou o nome de Deus, nem de Cristo em nenhum momento. Ela se esforçava, mesmo com aquela pouca força já, assim, né, bem tênue, mas ela tentava continuar no caminho. Deus mostrava um futuro muito promissor, porque cada igreja que a gente leu aqui é uma era em que o evangelho de Jesus Cristo era pregado, aleluia, louvado seja Deus, e havia grandes perseguições. Em outras eras havia prosperidade, em eras em que a igreja estava contaminada com muitas falsas doutrinas e muitos falsos profetas se levantando dentro das congregações. É uma era em que havia maior dedicação à palavra, uma maior busca dos cristãos para com o nome e a palavra de Deus. Enfim, cada era representa uma dessas igrejas. Aliás, as igrejas, cada uma delas, de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, cada uma dessas igrejas representa uma era espiritual para a igreja do Senhor. A de Filadélfia, né, significa amor fraternal, e o amor fraternal a gente só consegue fazer isso na prática pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a obra missionária na era da igreja de Filadélfia, iria crescer, multiplicar, né? A direção, né, que dava da posição geográfica de Filadélfia, ela dava diretamente para Jerusalém. Jerusalém não é só uma cidade santa, onde
começou lá a obra missionária de Jesus Cristo. Jerusalém significa, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho de Cristo, o início da obra missionária de Cristo, o início da implantação e do Novo Testamento e da obra do Evangelho de Jesus Cristo, a obra salvadora. E a obra salvadora hoje em dia nós só pregamos nas ruas, no evangelismo, nas pregações. Dentro do templo a gente prega a edificação, a exortação e a consolação da palavra de Cristo para os que já estão convertidos. Mas a obra missionária de Jesus Cristo, a obra salvadora de Jesus Cristo, ela se faz para aqueles que não conhecem a Deus pela sua palavra. A obra salvadora dá um entendimento às pessoas de como conhecer a Jesus Cristo e acreditar, e como acreditar nele como prática da sua vida cotidiana. Para aqueles, é claro, que querem ouvir, que têm abertura para ouvir. Hoje é um tempo que nós temos toda a liberdade de fazer isso e infelizmente não fazemos. A apostasia e outras situações que falsas doutrinas e falsos pregadores remetem a uma obra que destrói, aleluia, tenta destruir a fé cristã e às vezes até consegue destruir em algumas pessoas essa fé. Por isso tantas pessoas se vendem. As vantagens, eita meu Deus, glória a Deus, do maligno. E não fazemos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que se sente espiritualmente como Filadélfia, mesmo com pouca força, insista, persevere, porque a Filadélfia ela perseverou. Vamos à análise. Nós temos aqui no versículo 9, e diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor que está perseverando, a igreja do Senhor que se sente fraca, mas não, a minha fortaleza, eu vou buscar o Senhor, que eu estou muito fraco, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar insistindo, porque o Senhor, Ele virá com sua força, Ele virá com a sua providência. Enfim, aqueles que ainda mesmo fracos na luta, na caminhada, continuam firmes com fé e esperança no coração, sem negar a palavra dEle, mantendo-se na palavra de Deus, pelas veredas da palavra de Deus, né? Deus promete que todo aquele que se levanta contra esses servos fiéis do Senhor, aleluia, oh glória, Deus Todo-Poderoso, Deus promete, né, providências contra todos aqueles que tentam paralisar os obreiros da obra de Deus, todos aqueles que tentam destruir, roubar os obreiros da obra de Deus, para tentar desestimular, para tentar matar, para tentar retirar dele a esperança e a unção de fé que eles carregam com eles, tentam desanimar e desmotivar a perseverança do povo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória seja dada ao nome do Senhor. Vão ser envergonhados. Vão ser envergonhados todos eles e se prostrarão diante do povo de Deus. Porque esta é a posição que o maligno e seus servos devem estar diante daqueles que servem a Deus. Aleluia. Cuidado, viu? Você que se levanta, entra na casa de crente, vai roubando ele, vai tentando matar ele, destruir ele. Aleluia. Porque pensa que ele está fraco, mas a fé que está nessas pessoas levanta crente que está doente da cama,
para tomar atitudes espirituais, e a autoridade do Senhor está sobre essas pessoas. Não brinque com o poder de Deus, não brinque com a fé cristã, não faça o que não deve para depois você não ser envergonhado e envergonhada. Tem muita gente que fica aí, né, falando: eu sou pessoa de bem, eu isso e aquilo, mas não vale nada. São falsas, mentirosas, se fingem de cristãs, mas na verdade são obreiros de Satanás, são sinagogas de Satanás. Vão ser envergonhados todos aqueles que tentaram derrubar, matar e destruir a obra salvadora de Deus e seus operários. Eita, aleluia! Estão brincando com Jesus, é? Aleluia! Louvado seja Deus, aguardem! Glória a Deus! Vamos falar um pouco aqui sobre a expressão sinagoga de Satanás. A presente expressão ocorre aqui no versículo 9 do capítulo aqui de Apocalipse, do capítulo 3, porque nas igrejas de Esmirna e Filadélfia, respectivamente, essa expressão ela foi muito comentada, né? E basta confrontar essas igrejas à luz do contexto e verificar que são as únicas que não receberam repreensão do Senhor Jesus. Esmirna e Filadélfia eram igrejas perseverantes, eram igrejas que se esforçavam, buscavam muito ao Senhor, eram igrejas que eram perseguidas, eram igrejas que eram oprimidas, eram igrejas que tinham pouca força, mas continuavam firmes na fé, na esperança, né? E não desistiram da caminhada. Nada os demovia da presença de Deus. Glórias a Deus por isso, né? Tá difícil de encontrar crente assim. Até naquela época, 7 igrejas foram fundadas, mas só 2 continuaram firmes. As outras estavam caminhando, né, com alguma firmeza e tal, mas tinham problemas acontecendo. E aqui, ó, o mundo não conseguiu entrar. Aleluia, louvado seja Deus. O vocábulo sinagoga só ocorre uma vez no Antigo Testamento, no Salmo 74, versículo 8. Segundo o estudo aqui, né, pessoal? A gente está lendo esse estudo aqui, ó, de Severino Pedro da Silva, né, no livro Apocalipse, versículo por versículo. Então vejam, onde aparece a tradução moed, no Novo Testamento, o texto grego sinagogue é usado cerca de 56 vezes, porém sempre com sentido literal. Lá em Lucas 4, 16, 20, 28, 33, no capítulo 7, 5 e o 8, no livro de Atos dos Apóstolos, há muitas referências ali sobre sinagogas, né? Então, no Antigo Testamento aparece muito mesmo. Por quê? Porque no período babilônico, foi fundadas muitas sinagogas por esse período. Mas vamos aqui, as sinagogas tiveram sua origem durante o cativeiro de Israel no Império Babilônico. Pensa-se que nos dias de Jesus, na terra, havia mais de 500 sinagogas em Jerusalém. Nas igrejas, por quê? Porque o Império Babilônico chega em Jerusalém, destrói o templo e leva eles cativos, eles passam 70 anos. Quando eles voltam para Jerusalém, não existia mais templo, né? Aí eles começaram a construir sinagogas. Então proliferou-se muito, né, as sinagogas desse tempo, em Jerusalém. Nas igrejas de Esmirna e Filadélfia, os gnósticos, né, tinham fundado 2 sinagogas. No dizer dos tais gnósticos, estas sinagogas eram o lugar do auge de todo o saber deles, né? Quer dizer, eles, para difundir uma falsa doutrina contra Jesus Cristo, que era anticristo mesmo, eles fundaram, justamente na cidade de Esmirna e Filadélfia, sinagogas gnósticas que profetizavam contra a sã doutrina de Cristo e negavam a divindade dele. Eu vou explicar aqui.
No dizer dos tais gnósticos, essa sinagoga é lugar do auge e do saber deles. Diante dos olhos divinos, elas foram e são classificadas de sinagogas de Satanás. Ou seja, Deus, quando enxergava essas sinagogas, ele enxergava não como sinagogas dele, mas sim de Satanás. Por quê? Porque eram judeus que haviam falsamente se convertido a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, e depois fizeram sinagogas para difundir falsas doutrinas baseadas no Evangelho pregado por Paulo, de Jesus Cristo, né? Claro. Vamos lá. Os chefes gnósticos, segundo se diz, degradavam a pessoa de Cristo e sua missão. Preste atenção. Negavam também a possibilidade da encarnação do Verbo, Jesus, o Filho Eterno. Negavam a expiação pelo sangue de Cristo. Tinham ainda um ponto de vista deísta relativamente a Deus. Negavam o verdadeiro destino humano, ou seja, a participação final na natureza do Verbo. João diz que tais elementos são seguidores do anticristo e acrescenta: qualquer que negue o Filho ou a encarnação do Verbo é mentiroso. Eles tinham Jesus apenas como um homem comum, tá? Que se autodenominou Deus, né? Ou seja, que não tinha poder divino algum e que ele foi morto e crucificado porque ele realmente mereceu, porque era pecador. Ou seja, o sangue de Cristo que ele derramou lá na cruz do Calvário, ele derramou o sangue inocente porque ele não tinha pecado. Então, isso não dava a ele o direito de dizer que era Deus, como os cristãos falavam. Então, ou seja, em Esmirna estava a igreja de Esmirna e de Filadélfia, em Filadélfia, pregando o evangelho de Cristo sobre a sua morte, sobre a sua vida, morte e ressurreição, e que ele tinha poder sobre a vida e a morte, tinha chaves do céu e do inferno, tinha vencido a morte e o mundo, e os gnósticos pregavam justamente o contrário, ou seja, desmentiam a palavra de Deus que saía pela boca dos servos do Senhor. Rapaz, eu sabia que eu vivi uma experiência assim. Eu estava numa determinada rádio aí, e Deus me usou para pregar uma palavra. Sabe o que foi que fizeram? Se juntou todo mundo para desmentir a palavra que Deus colocou na minha boca. Certo? Porque Deus revelou que lá subiam ao altar falsos profetas. Foi um buruçu terrível. Graças a Deus, Jesus me mandou sair de lá e nunca mais voltar. Verdadeira escola de falsos profetas. Cuidado, viu, crente? Cuidado para você não estar participando de falsas doutrinas e caminhar pelo caminho do pecado, viu? Pelo maligno. Porque esses são profetas do anticristo. Eles promovem, tá certo? Doutrinas mentirosas contra Jesus Cristo e contra os servos do Senhor, contra as revelações de Cristo, para desmoralizar a pessoa, mas na verdade está desmoralizando a palavra de Deus e o próprio Cristo. Então quem faz isso está trabalhando para o anticristo. Louvado seja Deus. Sangue de Cristo tem poder, está repreendido. Neste versículo, pelo menos, o termo usado em sentido lato e indefinido, qualquer que negue a doutrina da encarnação do Verbo, humanidade, tá certo? De Cristo tem a atitude do anticristo. Os gnósticos que se tinham deixado levar pela escravidão de Satanás resolveram abandonar suas casas e fundarem duas sinagogas na Ásia Menor, uma em Esmirna e outra em Filadélfia, justamente para combater toda a doutrina que era pregada, porque o evangelho de Cristo estava crescendo, multiplicando e tendo sucesso, tendo prosperidade. Então Satanás moveu os seus servos para impedir, atrapalhar e perseguir e tentar paralisá-los. Acontece hoje do mesmo jeito, viu? Mas Deus proverá toda a sua, aleluia, louvado seja Deus, providência. Como guardaste a palavra da paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Deus, no seu versículo 10, não é?
ele fala aqui, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele aqui está falando, né, do tempo da segunda vinda dele, que precede, aliás, que antecede a tribulação, né? Aliás, que precede a tribulação. Por quê? Porque a igreja do Senhor, né, aqui se confirma pelo menos a forma como eu creio, né, no dia do arrebatamento. Tem uns estudiosos que creem que o dia do arrebatamento será exatamente o dia em que Jesus vem e julgará a terra, né? Eu creio de outra maneira porque eu aprendi assim. Primeiro a igreja vai ser arrebatada e quando a igreja for arrebatada começa o período do governo do anticristo, ou seja, da grande tribulação, que durará 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição, e de grande luta, de grande tribulação e opressão na terra. Logo depois do término, no término desses 7 anos, Jesus vem, né, para instaurar o seu reino milenar. Aí é quando haverá o julgamento, né, de Satanás, da besta e do falso profeta, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Satanás será preso durante 1000 anos. É assim que eu creio. E aqui esse versículo ele dá uma característica de que assim será, né? Pelo menos por esse estudo. Outros acreditam de outra maneira. Paciência, né? Eu acredito no período pré-tribulação, né? Que a igreja será arrebatada nesse período de pré-tribulação, antes da tribulação, tá? Então, vamos lá. Pelo menos não tem sentido a gente servir a Deus e Ele prometer que nos livra da tribulação e simplesmente deixar que a gente conviva no período da tribulação, né? Juntamente com os adeptos de Satanás. Bom, mas vamos lá. Quando essa igreja, né, a referência, né, a hora da tentação, a referência desse versículo sobre a hora da tentação é um termo técnico para descrever o período sombrio da grande tribulação. Isso aí a gente já falou, né? Bom, e no versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos analisar o que ele quis dizer. Para que ninguém tome a tua coroa, segundo os anais da história grega, na Grécia Antiga, em Olímpia, no Peloponeso, de 4 em 4 anos se realizavam os Jogos Olímpicos. Desde o ano 776 a.C., aos vencedores se otorgava uma coroa, a coroa da vitória, formada de folhas de louro entrelaçadas, né? Deus usa esses termos para que os que estavam naquela época, vivendo aquela época e receberam aquela carta, compreendessem, porque haviam costumes, né, que eram estabelecidos naquela região, porque era formada a Turquia asiática, né? Havia uma ligação entre gregos, romanos, a província romana, gregos, e todos eles tinham o mesmo costume, né? Acreditar em deuses, acreditar em deuses do Olimpo, e faziam essas Olimpíadas, e os prêmios, a pedra branca, né, que era dada ao vencedor. Aí Deus usa muito isso nos Jogos Olímpicos, nas comemorações sobre vitoriosos que vinham, heróis de batalhas vencidas, e os vitoriosos chegavam e recebiam, né, a pedra branca ou a folha de louro, que simbolizava, que aquela pessoa era um vencedor. É isso que ele fala aqui, né? Então, essa situação de vencedor é para aqueles que perseveram, que vão até o fim com Cristo, que continuam na luta com Cristo, acreditando que Ele é o Senhor, que Ele está no controle e que a gente vai vencer, né? E assim nós vencemos cada etapa das nossas vidas, cada prova, cada caminhada que nós fazemos e que é difícil, cada desafio, cada prova, cada tormenta que Deus coloca nas nossas vidas, mas Ele está conosco. Nós temos que acreditar nisso para que possamos vencer. No versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna do meu santuário, do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome sobre ele,
o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Coluna do templo do meu Deus. Igreja do Senhor já na presente era a coluna e firmeza da verdade. E o que ela representa na atualidade será sem dúvida alguma na eternidade, né? Uma firmeza da verdade. Coluna é isso, é a pessoa que é firme, né? Que se posiciona com a verdade de Cristo e não se demove dessa situação, mas mas não abre mesmo, né? Nem para o trem, né? Como diz a história, tá? Pode vir o que vier e tá ali, é Cristo. Eu prego a palavra de Cristo, e Satanás não tem vez não. E quem quiser se levantar contra mim, problema, né? A gente tá aqui, tá? Então, essa firmeza, né, de continuar com a verdade de Cristo na sua vida, na sua boca, né? Isso é o que as pessoas que perseveram dessa maneira terão como prêmio, serão colunas da casa de Deus. E o que ela representa na atualidade será sem dúvida alguma na eternidade. Pronto. Aqui, o que a gente faz ou na eternidade, né, será isso confirmado. As duas colunas do templo de Salomão postas no pórtico eram chamadas de Jaquim, que significa ele estabelecerá, e Boaz, que significa nele há força. Certo? Então, nós que somos colunas, né, espirituais da casa de Deus, perseveremos nesse propósito de Jesus Cristo. Né? E vamos adiante. Versículo 13. O nome de Deus, assim, deixa a gente ver aqui. Ele fez a questão da coluna, né? Eis que põe o purificador da cidade, daí a figura e a expressão usada. Em realidade, significa os crentes da Filadélfia. Pronto. Filadélfia constatará isso várias vezes após terremotos sofridos. Daí a figura de expressão aqui usada. Em realidade, significa que os crentes de Filadélfia e a igreja é a igreja universal. Não essa que a gente está falando aí, né? Igreja universal no sentido mais amplo, viu, gente? Não é a denominação universal do reino de Deus, não, por favor, tá? É a igreja universal. Haveria de estar sempre na presença de Deus, pois Deus mesmo é o templo da Jerusalém celeste. Ou seja, eles perseveraram, eram colunas da casa de Deus e tornaram-se para Deus a igreja que deveria ser a igreja universal. A igreja que persevera, a igreja que com pouca força não desiste, não é demovida da sua fé, da sua esperança, permanece perseverando, permanece crendo, permanece fazendo a obra, permanece pregando o evangelho da salvação, permanece se esforçando para ganhar almas para o reino, enfim, permanece em viver, perseverando em viver a palavra do Senhor, né? E trabalhando para a obra dele e servindo ao Senhor. Pronto. Isso para Deus é uma igreja que deveria ser universal, né? Veja que igreja maravilhosa, né? O nome do meu Deus, isso acontecerá para nos dar o direito de ser pronunciado ao mesmo tempo, nosso Pai e nosso Deus. Pois nunca mais, durante sua missão terrena, Jesus o fez. Jesus é o Filho de Deus por natureza, nós o somos por adoção. Eis que é a razão da distinção feita por Jesus. Em João 20:17, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. A expressão da voz está no singular, mas a advertência para ouvir é para todas as igrejas. Só não ouvem a voz divina os endurecidos, os tardios de coração, os de olhos fechados. Notemos que é o Espírito quem nos conclama a ouvir. A mensagem divina, as promessas são divinas. As advertências são divinas, portanto o imperativo é divino. O Espírito Santo continua falando e a todos aos ouvidos abertos e a todos os corações bem dispostos em todas as admiráveis e solentes mensagens. Estaremos ouvindo realmente? Lembremos da tão amável e solene mensagem do Mestre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13:43.
Esses são os ouvidos espirituais. Aquele que afirma possuir qualquer receptividade espiritual deve exercer tal capacidade, dando ouvidos às promessas e advertências dessas cartas, passando a agir de acordo com as mesmas, não desviando seus ouvidos da verdade. Né? Pronto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Se você quer dar ouvidos à palavra de Deus, se você realmente, né, tem enxergado e ouvido com os olhos e ouvidos espirituais a palavra de Deus, viva por ela. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, tá? E compreenda uma coisa: Jesus Cristo é o Senhor. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Se você crê e vive pela palavra de Jesus, você está sob o governo de Cristo. Nada, nem ninguém vai fechar a porta que Ele abriu para você. A tua necessidade, a tua luta, a tua aflição, ela é passageira. Deus promete dias melhores para todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, tá? Até a próxima.